Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Surgem linhas que formam um mapa. Ao centro, surgem as letras O e C sobrepostas. Embaixo, o título Ópera na Cidade. No estalo estúdio, Pedro acerta a posição do microfone, Xavier a posição da câmera. Maestro Matheus entra, senta-se na cadeira ao centro e prepara-se para falar. Algumas tentativas de definir a música concentram-se no método da produção da música. Embora alguns dos primeiros instrumentos da pré-história devam ter sido pedras e pedaços de madeira, foi apenas no século passado que a ideia de que a música só poderia ser produzida por um cantor ou por um instrumento musical tradicional foi desafiada. O compositor francês Erik Satie, no início do século XX, desafiou a ideia de instrumento musical quando, em seu ballet Parado, incluiu uma composição para a máquina de escrever. A justificativa de Satie foi que se a máquina de escrever produz sons, ela pode ser também um instrumento musical. O compositor John Cage foi além e desafiou a composição tradicional da música em sua obra intitulada 4/33, que é notada na partitura em 3 movimentos, nos quais está marcada uma indicação para que os intérpretes permaneçam em silêncio. A implicação disso é que os ruídos que normalmente são uma distração da música, o zumbido das luzes, o barulho da plateia, o som do trânsito fora da sala de concerto, todos esses sons devem ser considerados como a verdadeira música. Confrontadas com a proposta vanguardista de Cage, algumas pessoas recusam-se a considerar a obra 4/33 como música, quando mesmo na música convencional, os momentos de silêncio fazem parte da música. Ana Cansado tocando viola. Ela tem cabelo preto, liso acima dos ombros. Surge o título Por Dentro da Orquestra. Olá, eu sou Ana Cansado, violista e integrante do grupo Jacarandá. No bloco Por Dentro da Orquestra de hoje, conheceremos Maria Silva, que apresentará o seu instrumento, a flauta. Maria Silva tocando flauta. Ela tem cabelo loiro, comprido e ondulado. Eu me chamo Maria Silva, sou natural de Fortaleza, Ceará. Eu iniciei a minha carreira na música em projeto social com flauta doce e fui tocando de um projeto para o outro, aprendendo em cursos de verões, festival Eleazar de Carvalho, música da Ibiapaba. E sempre tive assim, os professores dessa forma mais informal. E a partir daí, desse momento, o meu desejo de aprender a tocar a flauta transversal, porque até então tocava flauta doce. Aí me encantei pela flauta transversal, aí fui estudar música na orquestra do grupo Pão de Açúcar, lá em Fortaleza, e depois de algum tempo, aí eu ingressei na Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, onde atualmente eu estou atuando como flautista. E a flauta sempre foi para mim um instrumento maravilhoso, que eu tive essa paixão, né? Desde a minha infância. Então, há muito tempo que eu estou nessa carreira como musicista e hoje trabalhando profissionalmente com a música, é uma realização para mim, né? A parte do meu sonho musical. Em 2011, eu ingressei na Universidade Estadual do Ceará, onde eu cursei licenciatura. Depois mudei para a UFBA, porque como eu sou militar, eu fui transferida e terminei aqui. Aí depois, a partir daí, vim para aqui transferida para Brasília e terminei a licenciatura na Claretiano, onde eu também, parte da minha profissão, também atuante como professora de música, de flauta doce e flauta transversal também. Então, essa é a flauta transversal. Ela é dividida em 3 partes: o bocal, o corpo e o pé. A flauta transversal nem sempre foi assim, com essas chaves desse material. Registros apontam que a primeira flauta foi encontrada há muitos anos atrás. Ela era feita de osso, utilizada em rituais religiosos. E só no século XIX que ela foi aperfeiçoada. Pessoas importantes conseguiram ver o melhor material para ter uma melhor amplitude de som, para que esse instrumento
possa ser mais amplificado. Hoje ela tem chaves, ela é feita de banho de prata, tem também as flautas com banho de ouro, tem flauta de madeira. Na orquestra, ela pode atuar como primeira flauta, tem a segunda flauta e também a terceira flauta ou piccolo, que a terceira flauta vai alternando, terceira flauta e piccolo, que né, o piccolo é o instrumento, como se fosse a flauta menor, com o menor orifício, que ela é utilizado para brilhar mais nos solos e né, alguns trechos importantes da orquestra. O som da flauta é esse aqui. Então a flauta ela tem esse som dividido em 3 oitavas, né? O grave, o médio e o agudo. E ela tem também uma característica importante, que é um instrumento versátil, que ela brilha tanto no popular como no erudito, nas orquestras. Agora eu vou tocar uma peça que se chama Margarida, que é de um flautista famoso, Patápio Silva, o nome dele. Surge o título Live Recital. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Surgem linhas que formam um mapa. Ao centro, surgem as letras O e C sobrepostas. Embaixo, o título Ópera na Cidade. Olá! Até o início do século XIX, era comum que os compositores de ópera compusessem cada papel tendo em mente a voz de um cantor ou uma cantora específica. Como, por exemplo, Verdi compôs o papel de Abigail da ópera Nabucco para a soprano e sua segunda esposa, Giuseppina Strepponi. Ou como Rossini, que compôs o papel protagonista da ópera Guilherme Tell para a voz do barítono francês Henri Bernard d'Abbadie. Além disso, até o início do século XIX, as óperas eram compostas para uma ocasião específica, já que após serem estreadas, a maioria delas não voltava a ser reapresentada.
Nos poucos casos em que eram reapresentadas, essas óperas eram submetidas a revisões ou recompostas para se adaptarem a uma nova companhia de cantores. No entanto, ao decorrer do século XIX, os compositores começaram a compor muito mais em função das ações dramáticas evocadas pelo texto do que para exaltar as habilidades vocais de um determinado cantor. Somado a isso, a popularidade de algumas obras e a consolidação destas em um repertório que passou frequentemente a ser reapresentado em teatros, suscitou para os cantores a necessidade de interpretar papéis que não tivessem sido compostos exclusivamente para suas vozes. Assim, a voz é que deveria se adaptar às especificidades da partitura. É nesse contexto que a distribuição de papéis com base na classificação vocal dos cantores passa a ser uma prática comum no universo da ópera. Como vimos no episódio passado, estabeleceu-se no século XIX a convenção dos 6 tipos básicos de voz no canto lírico, indo das vozes mais agudas para as mais graves, as vozes femininas, soprano, mezzo-soprano e contralto, e as vozes masculinas, tenor, barítono e baixo. No entanto, em meados do século XIX, tais classificações já não eram suficientes para caracterizar a variedade de qualidades vocais exigidas pelos diferentes papéis de ópera. Assim, levando em consideração parâmetros como extensão e tessitura vocal, peso da voz, timbre e brilho vocal, foram introduzidas outras subclassificações vocais. O sistema FAR, criado na Alemanha, é um dos mais complexos sistemas de classificação vocal. Nesse sistema, a voz de soprano, voz mais aguda feminina, apresenta as seguintes subclassificações. Soprano coloratura ou leggero. Soprano dramático coloratura. Soprano soubrette. Soprano lírico. Soprano lírico dramático ou spinto. E soprano dramático. No sistema Fá, a voz de mezzo-soprano, a voz intermediária feminina, apresenta por sua vez as seguintes subclassificações: mezzo-soprano coloratura, mezzo-soprano lírico,
mezzo-soprano dramático. Soma-se ainda a voz de contralto, de tipo dramático, que é a voz mais grave feminina e um dos mais raros tipos de voz. Já a voz de tenor, voz mais aguda masculina, apresenta as seguintes subclassificações: tenor leggero ou tenor di grazia. Tenor lírico. Tenor lírico dramático ou spinto. E tenor dramático ou heróico. A voz de barítono, a voz masculina intermediária, aparece no sistema FAR com as seguintes subclassificações: barítono lírico, barítono cantabile, barítono verdiano, e barítono dramático. Já a voz de baixo, voz masculina mais grave, apresenta as seguintes subclassificações: baixo leggero ou bufo, baixo dramático, e por último, baixo profundo. E assim, nesse episódio podemos experienciar um pouco das nuances e diferentes qualidades sonoras das vozes femininas e masculinas. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi mais um episódio do Ópera na Cidade. Até a próxima. Direção, roteiro, apresentação e produção geral, Maestro Matheus Áviles de Souza. Apresentação, Ana Cansado, viola. Apresentando, Monique dos Anjos, violino. Juliana Santos, fagote. Milena Brito, harpa. Liliane Santos, trombone. Jamile Cordeiro, violoncelo. Tainá Nóbrega, trompete. Maria Silva, flauta. Gislene Barros, trompa. Amanda Sucupira, contrabaixo. Elaine Rodrigues, clarinete. Produção executiva, Joaquim Lima. Filmagem, edição e finalização,
Xavier Brown. Gravação, mixagem e masterização, Pedro Menezes, Estalo Estúdio. Concepção visual, Gabriel Guirá. Design gráfico, Manuela Leite. Intérprete de Libras, Tatiana Elizabeth. Consultoria de audiodescrição, Lupe Leal. Legendagem, Joaquim Lima. Pesquisa de imagem e vídeo, Joaquim Lima, Maestro Matheus Áviles de Souza. Apoio, Estalo Estúdio, Acervo Café, Teatro Nacional Cláudio Santoro. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal.